Bom, hoje eu estou aqui, mais a nossa querida amiga Patrícia da Silva, lá dos Estados Unidos, aromaterapeuta, coach holística, mãe, mulher, uma pessoa maravilhosa, uma buscadora do bem. E a gente quer dividir com vocês um pouco do nosso conhecimento e da nossa experiência na aromaterapia. E hoje a gente vem com um tema muito interessante, que eu acho que é um tema que todos nós vivemos na nossa pele, na nossa família e com os nossos amigos, que é os vícios e as dependências, né? Então, vai desde os pequenos vícios, né? Como comer açúcar, né? Ou coisas assim bem bobas, do que comer bala, do que fazer sempre os mesmos atos repetitivos, que também são padrões de vício, né? Desde a droga, da cocaína, do cigarro, do álcool e... café. E todos o café, a Coca-Cola, o sorvete, né? Tem uma irmã que o vício dela é o sorvete. Ela foge das frustrações dela para um pote de sorvete. Então, cada um tem, né? Tem uma forma de agir e de reagir diante das dificuldades de lidar interna. Então, nós vamos falar sobre isso hoje um pouco. A Patrícia, inclusive, vai deixar para vocês algumas dicas e umas receitinhas bem básicas para lidar com coisas mais básicas, né? Porque quando a gente trata de vício, a gente trata muito do emocional humano. O emocional humano é muito individual, tem que buscar a causa. Sempre digo a mesma coisa, tem que buscar a causa, né? Então, eu estou aqui com a Patrícia da Silva, dos Estados Unidos, e vou deixar se apresentar para vocês. Olá, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez com a minha querida amiga Cleusa do coração, minha irmã de alma. E esse tema que realmente foi até importante que a Cleusa trouxe isso, porque com certeza tenho, né, na infância, meu pai bebia muito, tinha vícios com álcool, e agora, né, meu irmão, alguém na família, você sempre vai encontrar alguém que tem um vício. Como a Cleusa falou, às vezes são vícios bobeiras. Nem passei o meu, Cleusa, para não falar demais. Vou deixar você falar. Mas que a gente realmente precisa avaliar, né, no profundo, no nosso verdadeiro, nosso íntimo, né? O que realmente a gente está tentando encobrir, né? O que a gente está tentando tapar o sol com a peneira, né? Qual é a verdade realmente? Por que você está correndo, seja comida, seja doce? Por que você está fazendo isso, ter esse prazer rápido, para você sanar algo que realmente está acontecendo dentro de você, que na verdade precisa ser resolvido, né? Para que você possa parar com esse vício. Então, a Cleusa já me apresentou, eu sou aromaterapeuta, eu moro nos Estados Unidos, sou líder global do Terra, e a gente tem essa missão, né, de ajudar a empoderar famílias com soluções naturais, ao meio de, né, óleos essenciais e outras terapias também, né. Então, esse é um tema que realmente eu sei algumas coisas, porque já usei, ajudando algumas pessoas, mas tem coisas que a gente sempre pode aprender, que Deus vai com certeza dar algumas outras dicas pra gente, mas realmente, quando as pessoas pensam, eu tenho vício do cigarro, o que eu posso fazer para parar de fumar? Ok, mas por que você tem esse vício? Né? Qual é a verdadeira causa desse vício? Porque o que acontece? Se a gente não tratar a verdadeira causa, a pessoa para de fumar e ela vai começar a beber. Ou ela para de beber, ela vai começar a usar droga. Então, na verdade, se a gente não trata o problema da causa raiz, a gente não vai estar resolvendo o problema. A gente vai estar passando nesse vício, mas a gente vai estar dando abertura para um outro vício, porque ela não resolveu o problema emocional dela. E a Cleusa vai ajudar a gente a entender um pouco mais dessas questões emocionais, o porquê. Talvez ela possa explicar para a gente, né, como a gente pode identificar, ou se perguntar, às vezes, para nós mesmos, né, por que eu estou buscando essa fuga desse vício, né? Por que, na verdade, eu estou fazendo isso? É verdade. E olha só, gente, quando nós buscamos verdadeiramente ajudar o próximo dentro do mundo holístico, a gente tem essa necessidade, eu falo isso para todos os profissionais da minha área. Busquem estudar a psicoterapia.
Porque não adianta você aprender técnicas se você não entender um pouco para poder avaliar e fazer uma boa anamnese do que é o ser humano dentro do psique dele. Então, é muito importante você estudar a psicoterapia para você se tornar um terapeuta holístico de qualidade, para você realmente conseguir acessar a pessoa que te procura, o teu terapeado, para realmente conseguir dar um auxílio real, verdadeiro. Ok? Porque senão a gente fica muito naquela, vamos levar só aquele alívio momentâneo, né? Alívio momentâneo, a alopatia já faz, não precisa de um terapeuta para isso, né? Não é o papel do terapeuta levar só alívios momentâneos, entendeu? Então, tem muitas terapias que só te levam alívio momentâneo, porque, na verdade, coisas que te levam, que te aflige a tua alma, o teu íntimo, o teu ser, é necessário um tratamento, não um momento, um reiki. O reiki vai te dar um alívio momentâneo, tá? Então, até mesmo o óleo essencial, né, Cláudia? Se você usar o óleo essencial uma vez só... Só o alívio momentâneo. Eu inalei o cítrico, mas eu não fiz realmente um tratamento profundo para descobrir o que é. Vai acontecer o quê? Não vai resolver. Ter só alívio momentâneo. Exatamente. Então, isso é muito importante, você falando isso por quê? Para que tenha consciência que não existe receitinha milagrosa, não existe mágica. Uma pessoa que é viciada em qualquer coisa, tá? Seja o que for o vício dela, eu sou viciada na minha gata. Tudo que é excesso é vício. Então, a primeira coisa que, enquanto a pessoa não reconhece aquilo como vício, entendeu? E tipo assim, eu tenho uma pessoa da família minha que fuma há anos, daí ela diz assim, eu não sou viciada. Eu paro a hora que eu quero. Ou seja, você não pode querer tratar uma pessoa que nem reconhece que tem uma dependência. Ali tem uma dependência química, uma dependência psicológica, né? Então, é importante você compreender que a pessoa não quer demonstrar fraqueza, porque acha, por ser dependente, porque criou uma dependência, ela é fraca. Então, existe isso dentro da compreensão de quem está viciado. Mas, gente, nós somos imunes a qualquer dependência e a qualquer vício. Eu sou dependente de várias outras coisinhas pequenininhas que eu tenho que ficar me vigiando, me vigiando o tempo todo para que aquilo não me torne uma dependência muito profunda, qual fica muito difícil de me livrar. Então, existe isso. É muito pontual no ser humano, no comportamento humano, essa fuga. Então, o vício ele pode vir de várias causas. Ele pode vir de uma infantilidade. Quando eu falo de uma infantilidade, é quando, tipo assim, a pessoa vai lá, ingenuamente, fica se utilizando de determinados comprimidos, remédios ou alimentos, porque acha que aquilo não tem importância, e o organismo começa a criar uma dependência, né? E isso gera alguns vícios, algumas dependências que são dependências geralmente químicas, né? Como a Coca-Cola, ela gera uma dependência química no organismo, né? Não, eu só tomei um pouquinho. Não, ela realmente gera uma dependência química no organismo. Isso, a gente fala muito do cigarro, do álcool, da droga, né? Que são coisas muito pontuais. Mas temos refrigerante e açúcar também, o açúcar que também, né? Temos vários alimentos do nosso dia a dia cotidiano que a gente pensa que precisa daquilo, não precisa. São vícios, né? Então, então você tem que entender a linguagem de cada vício, porque cada vício, cada dependência tem uma linguagem dentro da psicossomática, né? Eu não vou falar de todos, que são muitos, né? Mas eu vou falar de um bem comum, o cigarro. O cigarro, ele é o quê? Ele é algo que você cria. A pessoa geralmente viciada em cigarro, ela começa porque ela quer criar uma névoa que ela quer se esconder. Entendeu? Ela quer se esconder do mundo, se esconder das outras pessoas, ela quer passar despercebida. E chama mais atenção ainda, né? Porque mas no inconsciente dela, ela quer se esconder. Então, pessoas que fumam querem se esconder. Entendeu? Então, é essa fuga. E essa fuga contínua começa a gerar, né, reação química no teu organismo. Então, não existe... eu vou tratar porque eu tô com uma dependência química. Ok. Nunca houve... Não tem como
haver uma dependência química no teu organismo se você não tiver primeiro a causa emocional da psicossomática. Entendeu? Porque se você não tiver a causa que te leva a essa dependência química, você pode usar cocaína, pode usar droga e você não fica viciado, você não fica dependente. Por que algumas pessoas usam o produto e ficam dependentes e outras não? Porque são a associação da emoção com a química. Quando eu já tenho a fragilidade, aquela parte emocional debilitada, entendeu? A química vai ser somatória, eu vou criar dependência. Se eu não tenho aquela parte emocional debilitada, o meu organismo não vai querer aquela química, ele não tem essa dependência, não tem essa necessidade. Não precisa suprir nada, porque não tem nada faltando. Na sua grande maioria, tem a questão de você criar prazer, de você não ter prazer na vida, não ter prazer em alguma coisa, ou por uma fuga, ou por um medo, entendeu? Ou por se sentir inferior, ou por se sentir abandonado, ou por várias causas. Também, né, Causa? Porque eu lembro quando eu era adolescente, que eu estava na 8ª série, eu acredito, e os meus amigos me pressionavam muito para querer fumar, para usar droga. E eu já tinha uma vida difícil, né? Sabia que eu já não morava mais com meus pais. Eu fui separada deles quando eu era mais jovem. E aí eu pensava comigo, né? Graças a Deus por ter Deus na minha vida, acredito, me protegendo o tempo todo. Eu pensava, não, se eu fizer alguma coisa errada comigo, ninguém, meu pai ou minha mãe, para me defender ou fazer qualquer coisa, entendeu? Então, para mim, eu já era muito responsável naquele momento, mas eu vejo muitas situações de adolescentes que não têm a mesma mentalidade e que, se for desequilibrado, com certeza, vai ali, começa a aceitar o cigarro, e aí toda vez que a pessoa aceita, ela vai aceitar, por quê? Porque o amigo está pressionando, né, insegurança, aquela questão de querer ser aceito por um grupo, né, querer se amostrar, coisa de adolescente. E eu lembro muito bem que eles me pressionavam muito, tiravam muito sarro de mim, que eu não queria fumar, que eu não queria usar droga, e eu não me serve, entendeu? Mas eu acredito que muitos adolescentes entram nos vícios por causa disso. Muitos entram por causa disso, mas se ele tiver uma base emocional, ele não entra. Entendeu? Ele vai ver os amigos usando drogas, cheirando, tomando, bebendo e não vai entrar. Se ele tiver o emocional dele fortalecido. O problema é que adolescente, geralmente, ele é muito oscilante, né? Mas o registro principal para a pessoa ficar com essa fragilidade emocional no inconsciente, para daí, quando for adolescente, ter essa tendência, tá no 2 a 7 anos. Nessa fase do registro, que é onde que tem assim a formação da força interior do psique, das suas verdades, do que é, o que não é, onde fica todo o registro. É nessa fase. Essa fase é a mais pontual. Geralmente, quando você trata uma pessoa que tem algum vício, seja ele qual for, algum distúrbio, né? Porque vícios são distúrbio, desequilíbrio. Geralmente tem algum registro nessa fase do 2 aos 7 anos. Que é a fase que... Você diz algo que aconteceu, ou talvez que impactou a vida da criança? Algo assim? Mas isso pode ter impactado, porque o que acontece? A criança nessa fase, ela vive muito no mundo de Oz, tá? Então, ela tem... não quer dizer que o pai educou mal ou a mãe educou mal, não necessariamente. Talvez ele não teve a compreensão de observar exatamente o que está acontecendo no mundo de Oz daquela criança. Porque eles têm uma compreensão dentro deles, dentro da lógica da cabecinha deles, entendeu? Entende? Então, às vezes, ele vê uma coisa e entende outra. E o que ele entendeu que fica registrado. Compreende? Se não for esclarecido ali enquanto ele está naquela fase, vai ficar registrado o que ele entendeu. E isso fica lá no inconsciente, e isso vai formar o que ele vai ser na adolescência, que vai ser a base do que ele vai ser como adulto. É nessa fase de 2 a 7 anos. Que forma ali as verdades deles, digamos assim, né? Então, é muito delicada essa fase. É a fase mais delicada para o ser humano do 2 a 7 anos. É bem na idade dos teus pequenininhos, né? Os 2 anos completam mais 5 anos com
irmãos gêmeos. Exatamente. É a idade mais delicada, que você tem que observar o mundo deles. Então, é muito importante nessa fase, as mães conversarem com seus filhos, tentar ser amigo para eles contar o que está acontecendo, o que eles entendem de mundo, o que eles pensam, o mundo deles, a maneira deles ver. Porque ali você tem a possibilidade de reverter aquilo ali. Plantar coisas diferentes, sabe? Plantar segurança onde não tem. Então, às vezes, a criança assim... o pai diz assim... A criança tá lá com medo de ir no banheiro porque tá escuro. Daí o pai... vem aqui, meu filho. Vem aqui, o pai vai junto contigo. Você não tornou o teu filho forte. Teu filho sempre vai ter medo do escuro. Ele pode crescer e não ter mais tanto medo do escuro, mas lá no inconsciente dele, ele vai estar fragilizado porque ele não enfrentou a dificuldade, ele não superou o medo do escuro dele. Uhum. Então, o pai e a mãe, às vezes, tem que dar o apoio, o amparo para ele superar a situação. Não pôr pano quente, entendeu? Uhum. Eu falando de educação, né? Então vamos falar de vício, voltando. Mas tá tudo ligado, entendeu? Tá tudo ligado. Porque se eu me torno um adulto, um adolescente frágil, emocionalmente frágil, que eu não consigo lidar com a minha emoção, é porque eu não fui... eu não superei as minhas dificuldades no momento que ela apareceu. Eu fugi delas. Eu me acovardei. Eu não tive um amparo, às vezes, para lidar com a situação. Então, quando as pessoas que superam as dificuldades são as pessoas que se tornam fortes e não se... Pode ver, as pessoas que não usam drogas são pessoas que superaram grandes dificuldades. Não são pessoas que não sofreram, que não passaram dificuldade, que não tiveram trauma. Foram pessoas que tiveram tudo isso e superaram. E aqueles que usam drogas foram aqueles que não superaram. Muitas vezes que foram muito protegidos, que foram criados com todo amor e carinho, como um bebelô, mas foi aleijada emocionalmente. Olha, aleijado, realmente. Entendeu? Ele foi aleijado emocionalmente porque eu sei porque eu tenho experiência própria, eu protegi demais meu filho em determinado momento. Quando eu enxerguei que o erro que eu estava cometendo foi uma mão de obra para reverter a situação terrível, mas eu estava aleijando meu filho por excesso de proteção. Como eu já contei antes, eu perdi um filho, então eu tinha no meu consciente registrado que eu ia perder o outro, então eu me excedi na proteção do meu outro filho. Uhum. Sabe? Porque o meu maior pavor era a possibilidade de perder ele. Então a gripe estava lá na esquina, eu já estava envelopando ele todo. E isso estava deixando ele fragilizado, eu estava criando dependência no meu filho. Superproteção, isso não pode ter superproteção. E tu veio falar de vício, eu acabei falando de... Porque isso é formação de... É formação da tua fortaleza interior, do teu caráter, do quanto você pode ou não. Quando eu, como mãe, vou proteger demais o meu filho, eu estou dizendo para meu filho, você não pode, você depende de mim para tudo. Eu não estou ensinando meu filho, você pode. Eu estou aqui do seu lado, mas você é capaz. Não. Eu deveria ter esse papel, dizer quanto ele é capaz de derrotar qualquer monstro do banheiro. Eu não posso ir lá matar um monstro para ele. Compreende o que quer dizer? Eu tenho que fazer isso com o Presto, porque ele morre de ver, ele tem medo do escuro. E tem que deixar a luz acesa. E às vezes quer que eu deito com ele. Agora chegou essa fase. Antes ele dormia normal, no escuro, sem problema. Agora essa fase, dos 3h30 aos 4h30, ele tá assim. Tem que deitar com ele às vezes. E meu marido fala, não, tem que deixar ele sozinho, não acende a luz. Não sei o quê. Ou até ir junto, mas pra dar amparo, mas ele que tem que... Sabe? Ele que tem que matar o monstro do banheiro. Ele tem que superar aquela dificuldade dele. Eu falo para ele orar, eu falo, ora toda noite, ele ora, me agradece pelos irmãos, pela mãe, pelo pai, e aí eu falo para ele, pede para você não ter pesadelos, porque também tem pesadelo, ele vai, pede, né, ajuda, e aí eu vou ensinando ele dessa forma, né, para ele criar uma dependência. Essa mentalidade. Ele está criando uma mentalidade de que ele precisa pedir ajuda.
Mas ele precisa pedir ajuda? Se ele for forte, ele não precisa pedir ajuda. E se Deus é tão perfeito, e o amor é tão perfeito, e os anjos querem cuidar da gente, eles não vão estar com a gente se a gente tiver com um coração bom e ser forte. Uhum. Sabe? Então existe esse contraponto. E aí isso fragiliza o ser humano. Você cria um ser humano com dependências, com necessidade. É, se eu esqueci de orar hoje, agora o bicho papão vai me pegar. Se não faz isso, que vai acontecer isso. Olha só. Exatamente. Então tem um conceito. Não é para você deixar de ter fé. É só para você amadurecer a tua fé. Que fé é essa que te torna dependente? Que amor é esse que te escraviza? Você tem que se tornar forte. Você não é a imagem, a semelhança de Deus. Vamos para a religião, saímos do vício. Vamos para a religião. Você não é a imagem. Você não é a imagem, a semelhança de Deus. Você não é filho do Deus, Pai Todo-Poderoso. Não é irmão de Jesus para quem é cristão. Não é isso que está escrito. Se você for isso, você tem que ser pedinte? Ou você tem que abraçar e amar os teus? O que é abraçar e amar os teus? Se você é filho de Deus e é irmão de Jesus, os teus é Deus e Jesus, gente. Você vai ser pendente da tua família, dos teus, ou você vai ser aquele que está junto e se fortalece junto? Entendeu? Fugir totalmente do foco, mas voltando pro vídeo. Tá virando uma aula de maternidade, vamos. Eu não quero bater muito nessa questão. O que eu falo pro Preston também, eu tento explicar para ele que os sonhos não são reais, né? Que tento explicar para ele, né? Eu tento ver com ele o que é que ele sonhou, por exemplo. Claro que acontece, pode ser que tenha coisas igual eu já Pois eu discordo de você de novo. Discordo de novo. Saímos do vício e vamos pro braço de novo. Os sonhos são reais, porque eles são manifestação do teu inconsciente e do que você passou o dia todo. Então, ele está falando com você, o teu inconsciente está falando com você alguma coisa. Então, os sonhos têm toda a importância na tua vida. Você não deve ignorar os sonhos. Só saber lidar com eles, saber que eles não vão interferir, eles não têm ação direta de machucar ou qualquer coisa a você. Mas eles são de extrema importância. Então, tem que ter, também para isso tem que ter um... é complicado. Eu lembro que eu tinha pesadelos horríveis quando eu era criança. Mas se você fosse dormir consciente, que o sonho é a manifestação de você e que você era filha de Deus e irmã de Jesus toda-poderosa, você ia ter pesadelo? Não. Entendeu agora? Sim. Eu tinha pensado... eu sonhava com... Que eu estava lutando com... Quando era criança, uns 8 anos, que eu estava lutando com capeta e não sei o quê. Uma semana seguida, né? Aí um dia eu pensei assim, eu vou dormir, eu vou sonhar de novo, que eu estou lutando com, né? Eu vou contar uma coisa. Vou sonhar de novo, eu não aguento mais, não queria mais nem dormir para não sonhar com aquilo, né? Eu lutava e a luta nunca terminava. Daí eu disse assim, daí eu parei. Eu 8 anos. Eu lutava durante uma semana. Daí eu pensei assim, eu lembro de tudo, né? Eu lembro que eu pensei assim, puta, mas eu vou lutar de novo, eu tô cansada disso. Essa luta nunca chega no fim, eu não ganho, nem perco, nem nada. Eu tô lutando toda noite. Eu pensando comigo, né? 8 anos de idade, a minha... Aí disse assim, putz, mas se eu sou a imagem, a semelhança de Deus, por que eu tô perdendo meu tempo com esse capeta? Eu pensei isso antes de dormir, gente. Eu só pensei isso antes de dormir. Eu fui dormir, eu sonhei de novo que eu estava lutando. E nessa noite eu venci ele e destruí ele e nunca mais sonhei. Porque eu tive na minha consciência que eu poderia vencê-lo. Compreende o que eu quero dizer? Você influencia o teu sonho. O teu sonho é a manifestação do teu inconsciente. Eu deveria falar para ele, então. Qual seria a melhor forma de falar para ele? Que ele pode, que ele consegue vencer. Que se ele se apega ao pai e ao irmão, à fé, porque você é cristã, né? Então, se ele se apega à fé... a oração não é para
a oração é a oração normal, para agradecer. O bem é infinitamente maior que o mal. Então, ele que se apegue no bem, que ele vai ser infinitamente maior que qualquer mal. Daí, o elefante vira uma formiga, entende o que eu quero dizer? Sim. É isso que você tem que falar para ele. Você tem que empoderar ele. Você tem que mostrar para ele quanto ele é poderoso. Por que ele é poderoso? Por que ele é poderoso? Porque ele é imagem e semelhança de Deus. Deus. Entendeu? E se ele estiver no bem... Assim. Exatamente. Se ele estiver no bem, ele tem poder para derrotar qualquer monstro. Porque ele é super-herói, ele é poderoso. Compreende? Ó, usa a linguagem dele. Entendi. Tem que amar, Deus, as linguagens aí. A live não era para vício, gente. Eu tô falando. Nada de fazer spray de monstro. Não. Não. Porque daí ele tá sempre tendo que buscar se proteger, encolhido com medo, porque se eu não passar o spray hoje, um monstro vai me pegar. Isso aí pode acarretar até uma questão de vícios também, porque aí na hora que correu o medo... Tudo a ver com vício. O vício está relacionado ao medo no inconsciente, que é uma expressão do medo, porque é uma fuga, porque a pessoa fica com medo. Quando você tem medo, você não tem prazer. O ser humano precisa ter prazer, sentir prazer pela vida, sentir prazer por quem ele é, sentir prazer por tudo que tem em volta. Ele tem que sentir prazer olhando para a natureza, ele tem que sentir prazer se alimentando. Se o ser humano foi constituído para sentir prazer. A gente foi constituído para ser feliz, gente, não para ser infeliz. Então, se nós estamos infelizes com nós mesmos, com o nosso interior, porque daí eu tenho medo. Porque lá, quando criança, eu tinha medo do bicho do vaso. Aí ficou aquilo registrado no meu inconsciente. Daí, como adolescente, eu fiquei acovardada dentro da vida, porque eu sempre preciso dos outros, ou de um elemento, ou de um spray, alguma coisa para me defender, porque eu sozinha eu não sou capaz de superar nenhuma situação. Eu sou adolescente, eu tenho medo de tudo. Tudo é novo, tudo é muito grande, tudo é muito gigante. Qual é a tendência desse adolescente usar droga? Muita. Porque a droga é o quê? É um tampão de madeira podre para tampar um buraco sem fundo. É um tampão de madeira podre, porque é uma tampa podre, que não é uma tampa boa, para tampar um buraco sem fundo. Enquanto você não tratar aquele buraco, aquele vazio que tem dentro de você, você vai sair de uma dependência e vai parar na outra. Eu paro de fumar aqui, eu vou começar a comer chocolate. Eu paro de comer chocolate compulsivamente, daí eu vou começar a tomar café. Daí eu paro de tomar café, daí eu vou fumar cigarro. E assim, eu sempre vou ter que ter alguma coisa para suprir aquele meu vazio contínuo e constante. Então, está totalmente relacionado à forma que você é educado, à forma que você acredita de ver de mundo, à forma que você é amparado e fortalecido. Infelizmente, para os pais, entende? Excesso de amor aleja o filho. Porque o amor tem que ser equilibrado. E dói, eu sei. Nossa, para mim foi uma maior dificuldade. Eu queria botar no meu colo e deixar amarrado ali preso. Gente, eu perdi um filho. Eu tinha muito medo de perder outro filho. Então, aquilo ali foi a maior dificuldade minha. Porque eu estava lidando com o meu emocional muito fragilizado pela perda do outro filho. Né? Então, aquilo é muito forte. Porque eu tenho uma má formação genética. Eu não poderia ter mais filhos. Tá? Então, aquilo. E eu sei que muitos pais ficam assim, igual uma galinha choque em cima do filho com as asas. Ninguém toca na minha cria. Pode segurar, né? A minha cria. Infelizmente, esse excesso de amor cria um ser humano fraco. Né? E a gente quer o oposto. E a gente quer o oposto. A gente quer que a nossa cria se torne forte, se torne independente,
Mas que não vá muito longe, que esteja por perto. Vai voar, né, amiga? Voa, mas voa perto, né? Voos curtos. Ô, Patrícia, voo de galinha, né? Que não chega a sair de cercado. Não, mas na verdade, né, vamos combinar que é mais ou menos por aí, né? Mas claro, né? O amor da gente, assim, quando quer muita felicidade do filho, deixa eles alçar voo altos, né? Mas isso faz muita diferença na predisposição do adulto, tá? Para vício e para mil e outras coisas, tá? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu conheço os pais, pai, mãe e irmão faziam de tudo e davam tudo que a menina queria. E a menina vivia em depressão, querendo se matar. Ninguém entendia por quê. Sabe? A família toda vivia em função dela. Tudo que ela pedia, eles davam. É por isso, gente. É o amor desequilibrado, é a dosagem. Ela não tinha pelo que lutar. Tudo vinha muito fácil, não tinha sabor a vida, não tinha prazer, não tinha graça. Não ganha nada, né, Coso? Porque pra ela era... A vida não tinha sabor. Nós precisamos de prazer, nós precisamos buscar esse prazer. A gente precisa viver com sabor de vida. Isso, a gente precisa comemorar. Eu consegui! Eu sou vencedora! Isso é muito engraçado. Meu marido comprou um pacote de meia pro Preston. E ele tava fazendo um vídeo para mostrar pra minha família como ele tava feliz por ter ganhado um pacote de meia. Pra você ver, né? Quando você enche a criança de muita coisa, o que acontece? Ela não dá valor para uma roupa que você compra, um brinquedo, nada. Porque ela já está acostumada a ser, né? Você dá de tudo. Isso é mais um brinquedo. E o menino todo feliz porque ele tinha ganhado a meia do PJ Maxx. Quem tem filho pequeno que nunca largou os brinquedos foi brincar com as panelas? Os potes da cozinha. Né? Não é verdade? Então, isso a gente compra as coisas, muitas vezes, pais e mães, a gente vai dar as coisas para os nossos filhos que nossos filhos nem querem. Quem quer a gente? Para suprir a nossa carência, a nossa necessidade, o nosso sonho. Nosso prazer de dar, né? O nosso prazer de dar e a nossa superação, porque quando a gente queria, a gente não tinha. Daí eu vou dar para meu filho. Meu filho nem quer, mas eu vou dar para ele. Que eu não tive, mas ele vai ter. E ele nem tá aí, os interesses dele é outro. Entendeu? Eu estaria ferrado se eu tivesse comprado tudo que eu não tinha, amiga. Então, o que acontece? Isso interfere muito na forma que o ser humano vai amadurecer como adolescente, como adulto, e o vício está totalmente ligado a isso, porque o vício está totalmente ligado à psicossomática, às fragilidades internas do ser humano, tá? Então, nós temos muita... Por isso que a aromaterapia pode nos amparar tanto. Porque ela tanto vai trabalhar a nossa parte química do nosso organismo, que é a nossa dependência química, como a nossa dependência emocional e psicológica. Tá? Nós temos muitos óleos que vão atuar fortemente nisso. A gente vai falar alguns aqui, mas vocês têm que compreender que cada vício tem uma origem. Então, tem que tratar aquela parte emocional que originou o vício. Porque eu posso tratar o teu vício. Você vai parar de fumar hoje. Por exemplo, né? Vamos tratar a psicossomática com a aromaterapia, com os óleos, tudo. Daí você, com a tua força de vontade, porque tem que querer, se não querer, não rola. Você vai parar de fumar. Aí você vai lá na esquina e encontra um pacote de bala diferente e se vicia aquela bala. Tem que ser aquela bala, aquela marca. Se bobear, essa bala é colorida, alguma cor só daquela pacote. Sabe? Porque a gente faz isso, são fugas. Você troca uma coisa pela outra. Você substitui. Porque se você não tratar o vazio, você tem que substituir o tampão. Legal? Porque você vai... Exatamente, substituir o tampão, porque você não consegue lidar com aquilo. Aquilo é muito forte para você. Você não foi educado a
a fazer exercício para fortalecer aquela parte emocional sua, porque você é educado para fortalecer aquela tua parte, aquela tua carência, ok? Aí você chegou numa determinada idade, aquilo não está fortalecido, tá um buraco ali, tá vazio, né? Aí a gente vai substituir um pelo outro, tá? Vamos lá trabalhar com determinados óleos e vamos superar o cigarro e vamos pegar a cachaça. É tipo assim, uma coisa que é uma coisa para tampar a outra, né? Então, mas dentro da aromaterapia, nós temos muitos óleos que podem ajudar você a lidar com isso. Mas eu quero que você tenha consciência que é preciso não só lidar com o vício, porque o vício é o sintoma, tá? Mas sim tratar a causa, a raiz do problema, a causa emocional, o que gerou aquilo. Onde está a tua fragilidade? Vamos fortalecer você onde você é frágil. É possível um tratamento terapêutico complementar, sim, com aromaterapia, com florais, com outras técnicas, é perfeitamente possível, tá? Então, eu estou aqui disposta a te auxiliar nessa jornada, nessa empreitada de garra, porque é muito difícil, muito difícil. Você não tem, acho que o teu maior monstro do banheiro é você mesmo. É muito difícil você encarar você mesmo. É a coisa mais... Exatamente. Então, realmente... Eu acredito que nem tudo, né, Cleusa, no seu crescimento pessoal, tudo depende da gente, só depende da gente. Depende da gente querer aceitar que o problema tá ali, precisa ser resolvido e, né, vencer a nós mesmos, realmente. Não se julguem se você não quer. Não se julguem. Compreendo. É difícil, não é fácil. Não é porque você é fraco que você tem dificuldade de lidar com isso. É porque dói. E só quem sente a dor sabe o tamanho dela. Então, quem está de fora, não julgue. Não julgue o outro, porque é muito difícil. É difícil ser humano no mundo que a gente vive. É difícil ser nós mesmos nessa sociedade que nos coloca padrões que só destoa do nosso belo prazer. A gente é condicionado a fazer coisas que não traz benefício a ninguém só por condicionamento social. Nem a nós, nem aos outros, entendeu? Então é um contradição muito grande. Então não julgue quem é viciado. Não julgue, porque só você tendo a dificuldade para você saber o tamanho dela. Porque para você pode parecer pequenininho. Mas só quem determina o tamanho é quem sente lá interiormente. Quem sabe, quem olha lá dentro de si. Né? Então não fala que é bobagem. Não fala que é fraco. Porque uma pessoa viciada é uma dependência, é uma doença. Não é bobagem, não é fraco. Porque é uma coisa que tem origem, que começa lá na sua infância, na sua segunda infância. Coisa lá de pequena. Não é uma coisinha pequena, não é uma bobagem. Então é muito importante você valorizar, ter esse valor humano nesse momento, tá? E não julgar e não ser preconceituoso. Eu fugi de novo. Aí nós temos... A live vai acabar e você não... Aí a gente volta, tá? Porque esse assunto ele é muito importante. É muito importante. É muito importante, porque o ser humano julga. Não, eu preciso entender, né, a razão pela qual. Não tem como a gente tentar só oferecer um tratamento sem saber realmente a verdadeira causa. E aqueles que não entendem, respeite. O respeito é necessário. Você não é obrigado a entender, mas respeite. Respeite a dor do outro, que isso é fundamental, é potencial. Porque às vezes a pessoa é tão julgada, tão condenada, que ela não acha força para buscar recurso. Ela quer mudar a situação, mas ela tem tanto medo do julgamento da sociedade que ela não consegue expor a dificuldade dela. Por isso que eu estou falando. Isso é muito pontual em quem é viciado. Geralmente ele tem medo de expor o seu verdadeiro sentimento.
Porque é uma fuga, tu tá entendendo? Então, nós temos vários óleos que vão trabalhar isso, porque nós precisamos de prazer. E um dos óleos muito pontuais para tratar vício, tem muita mensagem aqui, um dos óleos muito pontuais para tratar vício é o óleo de pimenta preta. Como eu comecei a falar desse óleo de pimenta preta? Porque nós estamos falando já da parte mais densa do vício, né? Porque o óleo da pimenta preta, ela vai estimular endorfina, que é a nossa área do prazer, das emoções, de se sentir vivo, de querer buscar, entendeu? Então, nós precisamos trabalhar, estimular o nosso prazer. Então, aí se nós temos prazeres que não sejam esses prazeres rápidos da fumaça, da cocaína, da bebida, né? É como eu disse, você tem que trocar uma coisa negativa por uma coisa positiva. Né? Então, a gente pode buscar prazeres. O outro óleo muito pontual, para quem tem uma dependência muito forte e que vai suprir aquela fissura, ela... Ai, eu quero. Eu quero, me incomoda, eu começo a ficar nervosa, não sei o quê. É o óleo de pimenta preta, como eu falei, ele vai dar esse amparo, tá? Por causa da endorfina e ele é estimulante, tem várias propriedades, mas o principal é a endorfina mesmo. É o óleo o peppermint, que é o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta também vai ajoelhar na tua zona de prazer, vai te colocar aqui, porque tu começa a ficar com a mente confusa quando você quer, tá com fissura, você começa a ficar assim, não consegue pensar direito, daí o peppermint vai te colocar aqui, vai auxiliar na tua zona de prazer e vai tirar aquela tua sensação de fissura, você vai conseguir lidar com a situação. Então, naqueles momentos mais difíceis da... Mas ele também dá uma, vamos dizer, um ajuste nos pensamentos, né? Quando fiz meditação com ele, eu consegui realmente ter claridade das minhas emoções. Então, realmente, por isso que é um óleo muito usado para foco, claridade, porque realmente você consegue sentir o que você realmente está, descobrir o que você realmente está sentindo, né? Se você está chateado naquele dia, você vai conseguir entender o porquê que você está, né? Porque realmente, vamos dizer, ele organiza as emoções, né? Vamos dizer, ajuda a organizar para que você possa entender também, né, Cleusa? Importante. Pimenta preta também faz isso. Ele organiza tuas emoções. O pimenta preta faz isso, ele organiza tuas emoções, ele coloca, ele faz você compreender realmente o que você está sentindo, porque na hora o vício, você fica tão confuso, a tua dependência química é tão grande que mexe no teu psique e você não compreende o que você está sentindo. Você sente, mas você não sabe, é tanta emoção, tanto sentimento junto que você fica confuso. Isso te deixa mais ansioso ainda e toda essa ansiedade te dá mais vontade de usar a droga, a bebida, algo, seja o que for a sua dependência. Entendeu? Então, o pimenta preta é muito pontual nesse sentido, porque ele dá isso, ok? Então, o óleo também que vai te ajudar muito, porque daí mais para uma desintoxicação, que é o limão. Então, eu não vou falar todas as propriedades do óleo, eu vou dar uma explicação por cima. Você compreenda que se você tem essa dificuldade e você quer lutar com ela, com a gente, entre em contato, tá? Porque daí seria particular. Mas eu vou dar uma coisinha de cada um. Então, o eucalipto é muito importante. Porque o óleo de eucalipto, ele vai fazer uma limpeza em toda essa densidade, esse peso, porque a pessoa viciada fica pesada, fica, sabe? E o eucalipto faz essa limpeza, ok? Então, nós temos o quê? Eu nem me lembro quais os óleos que eu tinha marcado. Limão, eucalipto, o geníver é muito bom também para fazer o detox do fígado, né? Importante. O limão e o junípero, né? Os dois para fazer detox. Mas o junípero, ele trabalha em duas áreas. Na parte aromática também ele é muito importante, que é a aromaterapia. Por quê? Porque lembra que a gente falou lá no começo que há medos e traumas que nós não conseguimos superar? Sim, e o junípero é muito eficiente na aromaterapia para você fortalecer, para você se tornar corajoso. Ele aumenta a tua coragem. Você consegue lidar com as circunstâncias da vida. Quando eu falo em coragem, é coragem para tudo. É coragem para eu estar aqui hoje falando com vocês. Eu precisei de uma coragem.
porque eu estou aqui falando, me expondo, e eu sou tímida, tá? Então, eu sou tímida, sim. Sim, eu sou tímida. Eu tenho muito óleo aqui para eu estar aqui, é muito junípero, experimento, é muito tudo. Então, o speak, que é muito pontual também, tá? Lindo, maravilhoso. Também porque ele vai atuar na mesma... Né, Cleusa? Bergamota, para te dar aquele sentimento de alta confiança. É para que dá equilíbrio, né? Mas nós estamos falando de momentos mais punk. O bergamota já é um complemento depois. O bergamota já é uma coisa depois. Eu vou falando primeiro nas coisas mais punk, assim, aquela parte punk do... Porque o vício tem essas partes punk, ok? Ok? Sim. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem, ninguém fala. O organismo cria dependência química da carne. Eu tive crise... Mas ninguém fala sobre isso. Eu tive crise de... Eu não como carne há 18 anos. Eu tive crise de abstinência uns 10, 11 meses depois que eu parei de comer carne. Então, eu tive todo o sintoma. Comecei a fibrilar, suador, eu senti o cheiro de carne 3 km de distância, e eu comecei a ficar nervosa, já queria dar soco num e porrada no outro. Porque eu vi isso, né? A boca começava a aguar, entendeu? Sem contar que o cheiro da carne saía da minha pele, entendeu? Uau, depois de 10 meses. Não é na semana seguinte. Então, muitas coisas que a gente pensa que está fazendo bem pra gente, não está. Ok? Eu digo isso pela carne por quê? Não é porque... Eu não sou a vegana. Só que a carne, quando eu parei de comer carne, eu não senti mais dor no estômago, eu não senti mais dor de cabeça, eu não tive mais a maioria dos problemas que eu tinha. Que eu achava que era normal, que todo mundo tinha. Não é normal ter dor. Não é normal se sentir mal. Algo está errado. Sim. Não vai dizer, eu me alimento bem, eu comi um bife hoje, eu comi um frango. Eu me alimentei bem, comi bem, não era para estar com dor. Comeu exatamente aquilo que estava te fazendo mal para você saber. Eu descobri isso na minha pele, tu tá entendendo? Então, eu parei, é uma questão física, orgânica para o bem-estar, porque eu tenho 46 anos e eu não tomo remédio para nada. Eu faço exame todo ano, eu não tenho nada, tenho uma saúde perfeita, ok? Eu conheço pessoas de 20 anos que têm caixinha de remédio. Mas voltamos pro vício. O Zedonkrem já é para questão química, orgânica, não, física, química, né? E a parte emocional também, né? E a parte emocional também, mas ele vai atuar fortemente na química, né? Que é tão importante, os dois têm que trabalhar os dois de forma equilibrada. Um outro óleo que é muito importante, vai trabalhar muito forte na parte emocional e também na parte química, é o cardamomo. A esquentar tudo. O que acontece? Ele vai fazer a limpeza necessária no teu psique. Entendeu? Então, ele vai agir tanto na tua parte química como na tua parte psicológica. Ele é muito pontual, o cardamomo, dentro dessa situação. Entende? É muito, realmente, muito importante. Mas, como eu disse, que para cada pessoa é uma receita, tá? Não existe um protocolo para todos, porque nós estamos lidando com seres humanos. E os seres humanos são únicos e exclusivos, não existe um protocolo para todos, né? Mas a Patrícia tem agora para nós não perder muito tempo, né, Patrícia? A Patrícia tem umas diquinhas muito legal que ela vai passar para a gente agora, pode ser? Ou mais outro quer falar mais? Pode. Então, eu vou falar de algumas coisas aqui, de alguns vícios que você pode usar, alguns óleos que pode trabalhar. E eu vou dar uma receita. Diquinha. Cigarro, tá? Mas aqui na minha literatura, vícios de álcool, a copaíba sublingual pode ajudar muito, tá? É uma das referências que tem aqui. Outro óleo também que a Cleusa gosta muito, que está falando, é o Rilicrasan. Rilicrasan poderoso. A Rilicrasan não é só para álcool, é para todas as dependências. E aquelas pessoas aqui nos Estados Unidos tem muito disso, pessoal que mastiga fumo.
Não sei se o pessoal faz isso, mas aqui o pessoal faz muito disso. Depende da região. Pode ser usado o coriander, né? Que é o coentro, que é o outro tipo de coentro, o coriander. Tabaco, nicotina, tem diversos óleos, mas eu vou dar uma receita. Pimenta negra é o principal, né? Da receita. Mas tem outros óleos também que pode ser usado, como cravo, né? Tem diversas formas que pode ser usado que eu vou falar. Eu vou falar de uma receitinha do palito de dente. E vou falar do inalador, que você pode fazer na Bioil e algumas lojas de acessórios vendem o inalador, que é portátil. Você coloca o óleo essencial e você pode inalar na hora que você está querendo fumar. Óleos para ajudar com questão de pornografia, tá? Se a pessoa é aquela pessoa que viciada em pornografia, você pode usar óleos como frankincense sublingual. Você pode usar óleos que são anfrodisíaco, é assim que fala, criança? Afrodisíaco. Afrodisíaco e anafrodisíaco, né? Majorana e a borbique são bons para isso, tá? Pimenta preta também é afrodisíaco. Pimenta preta é tudo, né, meu bem? Cafeína, tá? Você pode usar manjericão, você pode colocar na planta dos pés ou inalar. Também porque o manjericão, ele ajuda, né? A tirar toda aquela carga pesada de estresse, ajuda muito com a questão emocional também. O manjericão vai trabalhar a energia masculina em você e vai trazer o sentimento de força e poder. Por isso que ele ajuda. E a gente falou do bergamota também, né? Que a bergamota, ela pode ajudar, te dar aquele poder pessoal, pode te dar aquela autoconfiança que você precisa, às vezes, para você conseguir, talvez até pedir ajuda, né? Talvez você vai resolver o problema da emoção, mas vai ajudar você né, ter a certeza que você pode. Pensei numa coisa pro bergamota agora. Mãe, você tem um filho adolescente em casa que tá viciado, alguma coisa, tem alguma dependência, ou marido, alguma coisa assim, compra um difusor bergamota e deixa na sala para eles absorver aquele aroma e vai trabalhando o equilíbrio deles para eles tomar atitude. É uma forma, é um auxílio. É uma diquinha bem legal essa. Sim. E a copaíba e a recreação, eles ajudam a elevar os níveis de dopamina, tá? Então, isso vai ajudar, por isso que eu falei que na questão do álcool e de outros vícios também pode ajudar, tá? O grapefruit, que é o toranja, ele vai ajudar com pessoas que comem mais, né? Impulsividade. Pode ser até no caso de açúcar, alguém falou de chocolate aí, né? Pode ajudar a fazer detox também, né? Ele faz parte daquele blend de detox que é o endocrine. Pudim de leite também é açúcar. Oi? Pudim de leite também é açúcar. Não é só chocolate. Pudim de leite, bolo também é açúcar, né? Tudo açúcar, né? Comida em geral, né? E drogas, vícios em drogas, tá? Pode ser usado óleos como manjericão, o frankincense, camomila romana. Esse blend de detox pode ser aplicado na planta dos pés ou no abdômen, tá? Com óleo fracionado de coco. Outra coisa também que eu sei que meu irmão é viciado em álcool, não assume, né? A minha cunhada também viciada em cigarro. E uma época eu fui pro Brasil fazer uns eventos, levei ela comigo, Cleusa. Levei ela comigo do evento, ela começou a fazer um negócio comigo, aí começou a passar cítrico em todo mundo. A gente tava passando laranja em todo mundo, né? Laranja e hortelã. Menina, você acredita? Eu falei, onde é que ela estava comigo? Ela não conseguia colocar o cigarro na boca. Ela falou, Patrícia, fiquei com nojo. Mas, claro, ela não tratou a verdadeira causa emocional do cigarro, ela voltou a fumar. Ou não deu continuidade no uso, né? Até se fortalecer. Meu Deus do céu. E aí ela falou que quando chegou em casa e começou a colocar os óleos no difusor, o meu irmão estava mais calmo e parou de beber mais. Aí, claro, mas como é aquela coisa, é algo contínuo, você tem que tratar realmente a verdadeira causa, porque se ficar só ali no aroma, né, minha filha, e não realmente resolver o verdadeiro problema, vai ser que nem medicamentos, entendeu? Então, realmente, é muito importante. E outra coisa que
falar para vocês que é muito sério, tá? Vícios em remédios, tá? Sim, tem gente que é viciada naquele Sorine, aquelas gotinhas bota no nariz. Falam em vícios de bebida. É ok, vício de bebida, mas e vício de remédio? Vou falar para vocês, o meu sogro morreu por vícios de remédio, tá? É muito triste falar isso para vocês, ele morreu com 55 anos, ele vivia com depressão, tinha muito problema depressivo, e a gente falava, tentava colocar em clínicas para poder se recuperar, sabe? E ele tomava muito, ele tinha problema no joelho, e aí aqui eles receitavam os remédios para dor, ele viciou no remédio da dor, e ele tomava assim, o container de medicamento era pro mês todo, quando chegava no dia 10 do mês já tinha acabado tudo. E quando acabava, ele ia buscar em outros lugares. Uma vez ele teve, não sei se foi ataque do coração, não sei o que foi que aconteceu, ele caiu, não conseguia respirar, não conseguia falar, foi levado para o hospital, estava dando falência no fígado e nos rins dele, e mesmo assim, tá? Depois de sair de lá da clínica, ele foi obrigado a ir para uma casa de recuperação, e mesmo assim ele saiu, porque a mentalidade dele, a gente falava com ele, sabe o que ele falava? Ele falava, eu nunca vou deixar de tomar os meus remédios. Era a segurança dele. Foi muito triste, porque o meu filho, o único vô que eles têm aqui. Ô, Patrícia. Meu pai tá no... Oi. O que o teu sogro falava? Eu nunca vou deixar de tomar aquele remédio. Eu nunca vou deixar de tomar. Não lembra quando nós estávamos naquela primeira história lá que eu estava falando, que lá na infância, o que ele usava como segurança, o sprayzinho do monstro? Sim, ele foi uma criança que, na verdade, a mãe dele... se tornou hipocondríaco. Foi triste, porque a avózinha do Billy ainda tá viva, tem 80 e poucos anos, super saudável, se cuida. E ele era um filho que, tipo, ela deixava, vamos dizer, fazer tudo, tinha controle, sabe? Passava a mão na cabeça, o tempo todo, até a idade mais adulta, ele fazia a mesma coisa. Parece que eu falei isso, né? Isso. E eu vou falar para vocês também, e pode ser algo, vamos dizer, de família. Meu marido, não agora, graças a Deus, mas antes de eu conhecer ele também teve vícios com medicamentos, tá? Inclusive, ele chegou até falsificar receitas de remédio, tá? O FBI aqui chegou a entrar, contando a vida do meu marido. Dedura ele! Quando eu conheci ele falou para mim que ele ainda estava no período depois que ele já tinha sido pego pelo FBI. O FBI parou na casa dele, encontraram receitas falsificadas de remédio, porque quando a mãe do meu marido faleceu, foi muito triste, e foi uma razão também porque o pai dele teve esse problema. Ela foi encontrada, também sofria com depressão, então a família toda tem problema com depressão, tá? Então, quando a mãe dele faleceu, foi encontrada na casa uma semana depois de morta, tá? Ele estava na faculdade, os pais eram separados, e fazia mais de uma semana que ele não conversava, que a mãe não respondia e tudo mais. Quando foram procurar, que ele estava numa cidade diferente, onde era a universidade, o pai dele encontrou a mãe morta, tá? Depois de uma semana morta. Morreu de depressão. Ela morreu de tristeza. E diz que se morre de tristeza, gente, de depressão, cuide das suas emoções. Então, acredito também que uma parte foi do pai do Billy, foi a culpa por tudo que aconteceu, né, da separação, dele ter ficado com as crianças, e a mãe do Billy ter sofrido tudo isso. Eles, por algum motivo, sentia culpa por isso, tá? E aí, depois, o Billy, para poder lidar com a dor, com essa dor da perda da mãe, começou a usar medicamentos para se amortecer, para anular e não sentir a dor da perda da mãe dele. Um amigo ofereceu para ele o medicamento, para ele realmente ficar mais calmo, porque ele não conseguia dormir, né? Ele ficou muito depressivo. E aí começou a tomar remédio, aí o médico não dava mais remédio para ele, e aí ele começou a falsificar receitas médicas, até o dia que a polícia pegou ele. Pegou ele
ele teve que ir para uma clínica de recuperação. E ele falou para mim que foi muito duro, porque ele, né, aquela suadeira, aquela toda, mas é coisa de drogado, gente. É drogado, remédio vicia. Remédio é droga. Remédio vicia. Remédio é droga. Então, isso, e aí, até hoje, agora, ele é o tipo de pessoa, ele conseguiu, fez terapia, né, teve que fazer terapia para vencer essa coisa aí da mãe dele, trabalhar a parte emocional dele. E hoje em dia ele é uma pessoa que ele não toma remédio para nada. Então, realmente, ele veio à consciência de que ele teve que trabalhar, né, com um terapeuta e tudo mais, para ele ver qual era a causa que ele estava fugindo da situação, da dor da perda da mãe. E com certeza também ele teve alguns traumas na infância, que os pais se separaram antes dos 7 anos. Mas eu acredito que os pais se separaram quando ele tinha 5 anos, alguma coisa assim. Então, com certeza isso tem a ver também. Então é muito triste ver pessoas também, pai dele morrer, 55 anos, morrer com efeitos da medicação, do abuso da medicação, tá? Compreenda uma coisa, essas partes trágicas da vida são os gatilhos, não a origem. A origem está na construção do ser lá do 2 aos 5 anos, aos 7 anos. Depois, os gatilhos são essa parte trágica, que pode se tornar gatilho porque a pessoa já tem a predisposição, já tem aquilo fragilizado. Porque ela não consegue lidar com a situação. Exatamente, né? exatamente. Qualquer coisa é um motivo para ela. Pode ser. Cada um tem um grau do quanto tá forte. Alguns precisam acontecer uma coisa impactante, como o teu marido, no caso. Outras coisas pequenas já é o suficiente para levar, para descambiar, entendeu? Então é muito. Sim, porque o pai dele também, a gente avaliando, o pai dele usava medicamento antes. Mas ele não abusava do medicamento antes da mãe dele acontecer isso com a mãe dele, entendeu? Então, ele usava, olha só, usava álcool antes, tá? Usava a bebida antes. E aí depois, com o medicamento, parou de beber e aí encontrou prazer no medicamento. O medicamento fazia ele ficar, né? Ele se anular para ele não sentir aquela dor. Exatamente, cada um foge para um lugar. Um vai para medicamentos, que não deixa de ser droga, outro vai para cocaína, que também é a mesma, né? Isso. É a mesma linha. O que acontece? Deu falência no fígado. Um vai para a geladeira, alguns vão para a geladeira, alguns vão para a geladeira. Sim, foi assim, muito triste, sabe? 55 anos, gente. Meu pai tá aí cheio de saúde, parou, graças a Deus, parou de beber faz muito tempo. Mas realmente, você avaliar realmente, é importante isso, coisa que você falou a respeito a gente perceber as crianças, não tentar proteger demais. E realmente, eu falo, né? Eu converso com o Presto, às vezes ele tá irritado, não tento falar... por que você tá chorando? Você quer? Muitas vezes a gente fala isso, eu converso com ele, o que você tá sentindo? E aí ele vai falando pra mim, eu não sei porque eu tô dessa forma. Aí eu às vezes saio, agora nesse período de quarentena, levo as crianças pra, sei lá, se puder, e passear um pouquinho, né, lá fora, respirar um ar livre, tira da situação, né? E eu acho que essas dicas que a Cláudia falou a respeito são muito bons a gente educa os nossos filhos, né? Eu não tinha pensado em muitas coisas, essas coisas que podem causar, que às vezes a gente acha que amor tá dando amor, que eles precisam de amor, precisa de amor. Precisa de amor, mas de amor saudável. Sim, amor é importante, mas eu digo proteção demais, né? Porque depois eles crescem e aí não sabem. É que a gente transfere muitas vezes o nosso desequilíbrio, as nossas questões, a nossa fragilidade para os filhos, né? Então a gente fica transferindo as nossas fraquezas para ele. Coisas que a gente não fortaleceu na gente, a gente transfere inconscientemente, porque a gente quer proteger, não quer que passe pela mesma coisa. Que isso aconteceu com eles e tudo mais, isso. Então deixa eu dar uma receitinha aqui, falei demais, fiz a minha terapia com a Cleusa com vocês. Então você vai precisar de um container de vidro, vou mostrar aqui assim para você, mais ou menos.
tinha que trazer daqui os negócios, né, Cláudia? Podia estar fazendo aqui na hora. Podia ser... não, é um potezinho de vidro, né? Isso, você Eu pode tenho pegar cheio de pedra aqui, ó. vidro, Mas um pequenininho, gente, não um grande assim. Isso, que lindo, Cleusa. E você vai pegar... Cheio de pedra, ó. Você vai pegar 2 colheres de óleo vegetal fracionado. Tá Que vendo? é isso, pedra? Só pedra, tem um monte de pedra. Cristais. Você vai colocar 2 colheres de óleo vegetal, tá? De 1 a 2 colheres. Vai colocar 15 gotas de hortelã-pimenta, 15 gotas de canela e 80 palitos. Quantos palitos você quiser para cobrir coisa, deixar eles em pezinho, tá? Peraí, hortelã-pimenta e canela e mais o quê? Óleo essencial de hortelã-pimenta. Pimenta negra. Óleo essencial de black pepper, pimenta preta. Black pepper, pimenta negra. Não. Mas qual o outro óleo que vai? Oi? Quais os outros que vai nesse palito? É um palito, gente. Canela. Só esses dois? Na receita tava isso, mas você pode colocar outras coisas. Né? Não, tá. E mais o quê? Vai algum óleo carreador, mais alguma coisa? Sim, vai óleo vegetal, 2 colheres de sopa de óleo vegetal. 2 colheres de sopa de óleo vegetal. E os palitos, aqueles palitos de picolé? Não, palito de dente. Ah, é palito de dente? Eu tava pensando que era palito de dente. Não sei se você já viu, mas tem aqueles palitos aromatizados. Você pode eu tenho em casa. Pode tentar limpar os dentes com eles. Na hora que começar a vontade de fumar, você vai ter que deixar essa infusão 24 horas, tá? Deixa a noite inteira. E aí, toda hora que a pessoa quiser fumar, ou poderia usar também para outros tipos de vícios. Você poderia tentar, tipo assim... Em vez de fumar, eu vou palitar meus dentes, então. Se tivesse... Hábito. Melhor que seria bom também, palitar os seus dentes ou não é melhor um fio dental? Poderia ser dental também. Então, eu uso meu fio dental, mas só que o palito de dente é mais prático, né? Porque você já vai fazer infusão ali, deixa tampadinho, e na hora que precisar, pode fazer. Outra coisa que pode fazer, por quê? Nosso sistema, né, a parte emocional ela é mais trabalhada com o aroma. Então, se você fizer um inalador, ou se você pode pegar um pedaço de algodão, você pode pegar um pedaço de algodão, colocar os seus óleos favoritos, por exemplo, colocar o pimenta negra, colocar alguma coisa no algodão e no potinho inalar. Inalar ele. Ou um difusor. Ou um difusor pessoal, ou um difusor aquele portátil que eu falei que é para inalar assim, você pode carregar. Aquele aquele parece um OB, né? Isso, OB de nariz. E aí você pode também sublingual. Pimenta preta, sublingual é maravilhoso para o vício de cigarro. Viu, Fátima? Toma vergonha aí. A Fátima, eu quero parar, mas eu gosto tanto. Mas é difícil, né? Vamos ajudar ela, Cláudia. A química domina o organismo de uma forma muito forte. É muito intenso. Sim. É uma luta de meses. Sim, cigarro. São várias etapas. Isso, para não... Olha ela aí. Ela é engraçada. Aí o que você pode fazer também é realmente pensar nisso, resolver a causa para que você não possa pegar outro vício, parar de fumar e começar a beber, né? Ou sei lá o que seja. Então é importante, muito importante isso. Você usa esses truquinhos para lidar com os impulsos e também busca fazer um tratamento terapêutico, porque você tem que tratar a raiz para que você não sofra no futuro, porque é você a pessoa que vai sofrer, tá? Sim. Porque é você que tem que descobrir que é possível sentir prazer bom, prazer saudável, que nós merecemos ser felizes e merecemos sentir prazer. Maravilhoso. Né? Com certeza. Então, isso é muito importante, a gente descobrir que a gente é merecedor de sentir prazer e sentir alegrias, que é pra gente sentir prazer, é pra gente sentir alegria, que isso é legal, que é saudável, que é do bem, é do bem, que a gente, né, não pode ficar só tão... É muita cobrança, né, por uma perfeição, por busca de coisas que não levam o ser humano a nada, a não ser a própria destruição. Nada, realmente. Então a gente... Realmente. Estar bem com si mesmo, se conectar com você, sabe? Meditar. Seus conceitos de valores. Exercícios.
Porque os conceitos de valores te levam à vitória ou à destruição. Infelizmente, é verdade, né? Então, nós temos dentro da aromaterapia vários óleos que vão, como essas diquinhas legal que a Patrícia deu pra gente. Então, nós temos vários óleos que vão poder ajudar você, né? Traga o seu caso e a gente traz opções para você. Sim, traga o seu caso, todos. Traga o seu caso e a gente traz opções para você que, com certeza, você não vai sair desamparado. Você vai ter muito recurso. Mas, por favor, tratem a Arquileusa, mesmo que você já esteja em terra. Se você quer fazer o tratamento terapêutico, ela é maravilhosa, gente. É independente. A minha profissão como terapeuta não tem nada a ver com do terra. Isso. São coisas à parte. Ótima terapeuta. Eu não sei o que ia fazer da minha life sem ela agora. Eu faço realmente tratamento online, gente. Então você pode estar onde estiver. A Cláudia sempre fala isso pra mim, que ela, o maior pessoal dela que ela trata é terapeuta, né? Como assim? Não entendi. E realmente, como é que todos nós deveríamos ter um terapeuta na nossa vida, porque às vezes a gente ajuda tantas pessoas e a gente esquece da gente, né? De se ajudar a gente. Então é muito bom ter um direcionamento, eu vou dizer. Quando ela tem que falar as verdades, ela fala também, viu? Não é verdades. É a necessidade para haver uma mudança. Não existe verdade nem mentira, né? Nem bem nem mal. Sim. Mas às vezes a gente tem que falar palavras, às vezes, que não são doces para haver uma mudança. Ok? Sim. Porque amar é permitir que o outro aprenda com seus erros. E as mães erram por isso, porque não querem que o filho sofra nenhum dano. Eu tô morrendo de calor aqui, né? É muito difícil ser mãe. É muito responsabilidade, né? Tem livro, né? Que você pode comprar diversos livros, gente. Autoajuda para as mamães, mas é uma jornada única, porque cada criança, cada ser humano é único. E cada mãe é único, né? Então, não tem como a gente guardar todo mundo no mesmo quadrado, não tem como, né? Cada um tem uma necessidade diferente. Então, para te ver como é amplo esse assunto. Por isso que eu digo que uma live não cabe um assunto desse. Uma live a gente pode pontuar uma coisinha. Gente, vocês têm alguma sugestão para pontuar dentro desse assunto dos 2 aos 7 anos sobre a educação, sobre mães? Sobre uma coisa, porque não tem como. Uma coisa para a live que vem, você dá a sugestão que a gente vai falar sobre isso daí, né? Escolhe uma coisa. Eu acho que a parte emocional... a parte emocional é muito ampla. Uma coisa dentro da parte emocional. Né? Dentro da parte emocional cabe um leque de universo de opções. Meu Deus. Vamos colocar um coisinho de pergunta lá. Se tivesse um manual de mãe, talvez não. Quer falar sobre o monstro do banheiro? Tudo bem, vamos falar sobre o monstro do banheiro. Quer falar sobre o primeiro dia de aula? Vamos falar sobre o primeiro dia de aula. Eu estou dando opções aqui, gente. Ou o monstro do banheiro, ou o primeiro dia da aula, ou como lidar com o irmãozinho. São coisas assim, como lidar com o irmãozinho, como você se posiciona como mãe diante do teu filho. Tem vários itens. Eu tô me dando um. Esse aí, como você se posiciona... Como você falou, né? Como se você se posiciona na educação do seu filho? Como mãe, qual é a posição que você tem que representar? Se você tem que ser amiga, se é coleguinha, se é a mãe, como você tem que se posicionar? A gente vai fazer uma enquete, gente. A gente vai ter que fazer uma enquete para sair todas as coisas aí, tá? A Andrea falou assim, se tivesse manual de mãe, talvez não aumentasse muita gente do mundo. Isso é controle de natalidade, né? Sim, não é só botar o filho no mundo e largar, não. Não é só dar comida, não. Ser mãe é cuidar realmente. Não é só de pão e água que vive o homem. Nem de pão e água e vitamina. Já estão pedindo aqui para adolescentes também, Cláudia. A gente vai passar o ano inteiro falando. Vamos começar dos 5 aos 7, né, gente? A gente tem começado um ponto. Mais para frente, vocês relembram a história do adolescente, senão a gente esquece, né? Mas, olha, é uma coisa muito interessante, é muito pontual dentro do conceito de você fazer uma análise humana de como você trata e que resultado isso dá lá na frente. Porque na hora você não repara, mas lá no futuro faz toda a diferença no ser. A gente pensa que não, mas faz toda a diferença no que a criatura se torna, que ser humano ela se torna. Então, isso também vai fazer a diferença entre o que ele vai ser, qual é a capacidade dele de ser feliz. Porque felicidade é uma escolha interna.
ok? Felicidade não tem nada a ver com a tua condição financeira, com o teu status social, com a quantidade de amigos que você tem ou não tem. Felicidade é uma escolha interna. E para vocês poder ter essa liberdade de escolha, você tem que estar inteiro. Né? Porque a gente só pode escolher se a gente está inteiro e consciente. Porque quando a gente não está inteiro e não está consciente, a gente não escolhe ser escolhido, digamos assim. Porque você é induzido numa situação que você não consegue lidar com aquela situação. E como é que você vai escolher se você não está conseguindo lidar com coisas, com a tua emoção? Cadê a tua liberdade de escolha? Nenhuma, porque você está preso. Você está preso com as tuas doenças, com as tuas dificuldades, com a tua fragilidade. Como você vai escolher ser feliz? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todos os amigos do mundo, você pode ter a mulher mais linda, o homem mais lindo, você pode ter o que for. Você vai ser infeliz. Porque não tá relacionado ao que tem lá fora, é o que tem aqui dentro. E o que tem aqui dentro, tua fortaleza, você constrói lá na tua infância. Então, por isso que eu digo, quando você fala de como o que a mãe é para o filho, como para você trabalhar o filho, não só do teu filho estar saudável, do teu filho estar bonito, do teu filho cuidar dos piolinhos, do teu cabelo estar saudável, da dentição, tudo esse papel da mãe. Hoje a mãe tem um papel muito mais maior, digamos assim, porque hoje se sabe que como você lida e o que você educa dentro do psique, do emocional do teu filho, vai permitir ele escolher lá na frente ou não ser feliz. É isso que eu tô falando, que é importantíssimo falar desse tema. Você compreende o tamanho da responsabilidade? É muito difícil ser mãe, gente. Salvar um monte de criança, né? Né? Então, mas vocês dão dica que a gente conversa, então, na próxima live. Então, a gente já deu umas dicas sobre vício. O nosso assunto desbancou totalmente. Mas a gente, se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre vício... É muita emoção para falar muita coisa, tá vendo? Esse é o mal dos Alzheimer. Se empolgou com o assunto, vamos combinar. Então a gente vai falar o que vocês quiserem ouvir, porque nós estamos aqui para falar o que vocês precisam, o que vocês querem, que vocês escolham. Né? Então a escolha sempre vai ser de vocês. Se vocês querem falar sobre esse assunto, falamos sobre esse assunto, sem problema nenhum. Eu agradeço a todos vocês por estar comigo mais uma vez nessa live, essa live atropelada que virou em duas, né? Mas eu agradeço vocês terem voltado, ficado comigo e com a Patrícia aqui todo esse tempo, tá? Agradeço do fundo do meu coração. Muito, 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 muito. Agradeço a Deus, ao universo, ao planeta e a todos os seres humanos que me permitiram estar aqui hoje, podendo levar um pouquinho de mim para vocês. É muita gratidão. É muita gratidão, porque meu coração se enche de alegria. Muita gratidão mesmo. Agradeço a Patrícia, essa linda, que veio aqui sempre clarear a mente da gente, sempre trazendo altas dicas, sempre nos ajudando com o seu coração aberto para nos ajudar, né? Lá com 3 filhos, olha, por que ela está tão preocupada? Ela tem 3 bebês. 3 bebês e está aqui ainda dedicando o tempo dela. Né? É mãe trimãe. É, trimãe. Preciso salvá-lo. Trimãe. Então, agradeço do fundo do meu coração a Patrícia por estar dedicando esse tempo com a gente e a gente poder estar fazendo esse trabalho junto. Muita gratidão, gratidão, gratidão. Agora a Patrícia quer agradecer também, fica à vontade. Gratidão, gente, por estar aqui, por dar essa oportunidade a Cleusa, por sempre convidar. E a gente continua levando aí, né? Fazendo o trabalho do bem. Aí a gente volta. Não esqueça de dar as dicas aí. A Nia pode ter muito problema pro futuro. Porque, né? Você sabe lidar agora com a situação mais ainda, né? Do que fora da rotina normal. Eu acho que é importante. É. Então, beijo, gente. Mais 50 mil vidas pra gente aprender um pouquinho assim. Beijo. Beijo, Paty. Tchau. Tchau. Gratidão. Gratidão.